A graça e a paz, meus amados irmãos. Amém. Apocalipse, capítulo 1, do verso 9 em diante. Estamos meditando na palavra do Senhor, no livro de Apocalipse. E nós estamos entrando do verso 9 em diante. E, como foi dito aqui, não estamos no livro de Apocalipse por acaso. O mundo está um caos, guerras e rumores de guerras estão sendo notórios nos dias de hoje, e a igreja se pergunta o que está acontecendo e como deve ser o comportamento da igreja em meio a essas circunstâncias. E com certeza o livro de Apocalipse vai nos trazer paz, esperança e certeza de que não importa como o mundo esteja, quem está no controle de tudo isso é o nosso Deus. Eu, João, irmão vosso e companheiro na tribulação, no reino e na perseverança em Jesus, achei-me na ilha chamada Pátimo, por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Meus amados irmãos, eu quero relembrar os irmãos de que a maneira mais coerente de interpretarmos Apocalipse é vendo esse livro de uma maneira alegórica. É bom lembrar isso porque essa é uma das maneiras que foi escrito esse livro, com muitos símbolos, com muitas alegorias. Então, ao ler Apocalipse, lembre-se, muita coisa do que está ali é símbolo, é uma alegoria de algo que a gente precisa entender do que está por trás. E eu quero trazer a definição de alegoria para vocês. Alegoria, modo de expressão ou interpretação que consiste em representar pensamentos, ideias, qualidades sob forma figurada. Ao ler Apocalipse, compreenda, muita coisa é uma alegoria. E não deve ser interpretado de uma maneira literal. Mas, ao ler de uma maneira alegórica, eu já vou buscar o que significa aquilo, o que é aquilo, o que está por trás daquela ideia. Aí eu vou entender os símbolos, as alegorias que Apocalipse nos apresenta. Então, quero trazer alguns exemplos, eu quero que você acompanhe comigo, para que você entenda o que eu estou dizendo aqui como forma introdutória. Abra aí em Apocalipse, capítulo 19, verso 15. Da sua boca saiu uma espada afiada, para que com ela ferir as nações, e ele mesmo as regerá com cetro de ferro, e pessoalmente pisa o lagar do vinho do furor da ira de Deus. Amém? Olha, irmão, olha a maneira alegórica que o texto traz. Da sua boca sai uma espada afiada. Se nós interpretarmos de uma maneira literal, nós vamos ver um homem vomitando uma espada. Isso tem lógica, sim ou não? Não tem lógica. Então, qual é a alegoria aqui? A espada aqui é a palavra que sai da boca de Deus. Amém? Então, por que ele não colocou, saiu a palavra da boca? Não, é o estilo de Apocalipse. Então, isso aqui é uma maneira alegórica para dizer, Jesus tem a palavra, e o que sai da sua boca é espada afiada. É a palavra de Deus que vai cumprir e que vai fazer o seu propósito. Então, isso é uma maneira figurada de se expressar. Então, vendo o livro de Apocalipse com esse prisma, com esse olhar, fica mais fácil de entender os textos. Entendeu? Diga amém. Amém. Vá para o capítulo 13, verso 1. 13, verso 1. Vi emergir do mar uma besta que tinha 10 chifres e 7 cabeças, e sobre os chifres 10 diademas, e sobre as cabeças nomes de blasfêmia. Olha quanta figura, olha quanto símbolo. Não tem como olhar para esse texto
interpretar do jeito que eu estou vendo aqui. Eu tenho que entender que esses símbolos, que essas alegorias, o que significa esse mar, e essa besta, e esses 7 chifres. Então, buscar as informações desses símbolos é a maneira mais correta de interpretar Apocalipse. Então, quero lhe ajudar. Mar aqui no texto, vi emergir do mar. Mar aqui significa nações. Vi sair das nações uma besta. E a besta o que é? A besta é poder, um poder político ou um sistema mundano. Então, João viu sair do meio do povo, do meio da nação, um poder político, um sistema mundano, que vai se confrontar contra as coisas de Deus, que vai se confrontar contra Deus. Outra coisa interessante, 7 cabeças, lideranças. 7 cabeças traz aqui uma alegoria para representar lideranças que vão se levantar. Lideranças que vão se levantar no mundo, no mar, do meio das nações. Certo, irmãos? Então, 7 cabeças, 7 lideranças. 10 chifres, ou seja, haverá poder. Chifre tem a ideia de poder. Um touro revela seu poder e ele usa o quê? Ele usa o chifre para mostrar que tem força, mostrar que tem poder. Chifre aqui quer dizer poder, força. E essas diademas quer se referir a um domínio de um sistema governado por homens que vai ter poder, que vai ter domínio, que vai ter controle. A diadema significa domínio de reinos. Compreende? Diga amém. Ainda vá para Apocalipse 13, verso 16 e 18. A todos os pequenos e os grandes, os ricos e os pobres, os livres e os escravos, fez que lhe seja dada certa marca sobre a mão direita. Uma marca sobre a mão direita. E outra marca sobre a fronte. Em algumas traduções, sobre a testa. Certo? Para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tem a marca, ou o nome da besta, ou o número do seu nome. Aqui está a sabedoria. Aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, pois o número é número de homem. Ora, esse número é 666. Se Apocalipse é interpretado de uma maneira alegórica, então temos que entender que alegoria está por trás dessa informação. Então, primeiro, a marca será dada de uma maneira que as atividades, diga assim, mão quer dizer atividade. Certo? Vamos aqui o texto aqui. Não tem mão aqui? A marca na mão, diga assim, atividades. Não é exatamente, irmão, um carimbo na mão, uma bolinha, um chip, uma tatuagem, um número aqui, 666. Irmãos, Apocalipse é alegórico. Então não podemos estar bitolados ou amedrontados com essas coisas que acontecem em rede social, que aparecem em YouTube, em Kawaii, vídeos que traz medo porque lançaram um chip, porque lançaram um carimbo, que lançaram um código de barra e que colocam na mão e que todos vão ter que usar. E você está com medo de supostamente usar essa tal marca, esse tal chip, esse tal carimbo, porque isso aí é a marca da besta. Gente, mais maturidade. Apocalipse deve ser lido e interpretado de uma maneira alegórica. Então, se a marca é na mão, Apocalipse está dizendo o seguinte: as atividades de quem é marcado pela besta será um reflexo da mentalidade de quem foi marcado pela besta. Onde é a outra marca? Na testa. Diga assim, na mão, atividade. Na testa, pensamentos. A marca da besta será um pensamento, uma ideologia,
uma maneira de pensar, uma maneira de traduzir as coisas, uma maneira de encarar as coisas. Então a interpretação correta é entender que a marca da besta será homens e mulheres que foram contaminados com as ideologias do mundo. Feminismo, machismo, ideologia de gênero e tantas outras coisas assim. Quem concorda com isso? Quem aplaude isso? Aborto. Quem aplaude essas coisas? Quem concorda com essas coisas? Quem diz amém para essas coisas? Já foi marcado pela besta. Então, ó, marcado pela besta na testa é homens e mulheres que se renegam ao evangelho, mas adotam uma doutrina mundana, um comportamento mundano, uma ideologia mundana. Então, não é um símbolo. Imagine que eu tenha que andar com um objeto na mão, que isso vai ser agora a minha identificação. Aí eu tenho que botar a mão em algum canto assim para me identificar. Esse objeto na minha mão tirou a minha fé em Jesus Cristo, tirou a minha adoração a Jesus Cristo, tirou a minha convicção de que Ele é Senhor e Salvador. Então, irmãos, cuidado, isso não é a marca da besta. A marca da besta é exatamente isso. Homens que agora é homem, vai dizer assim, casar com outro homem não tem problema nenhum. Homens que agora, um homem pode se vestir do jeito de mulher, mais efeminado do que tudo, e acha normal. Certo? Mulheres que acham que podem, não, tudo bem casar com outra mulher. Não, matar o filho na barriga, claro que pode. Essas pessoas foram marcadas pela ideologia da besta. Marcada onde? Na testa. Então, a maneira mais saudável de interpretar isso é dessa maneira. Então, marca na mão, a atividade. Quem foi contaminado a mente vai se comportar como pensa. Olha, na atividade, eu tenho um comportamento mundano, as minhas ideologias mundanas, como é que eu vou fazer minhas atividades? Conforme o que eu creio. Então, é dessa maneira que devemos compreender. E a maneira mais tranquila. Então, na mão, atividade. Na testa, pensamento. Não tem nada a ver com uma marca literal. Ah, pastor, mas ensina por aí. Por isso que você está aprendendo aqui nessa igreja, que não é de uma maneira literal, não é uma marca na mão que vai tirar sua adoração a Deus, não, irmão. Verdade. E outra coisa, se fosse, as pessoas virariam um zumbi a partir do momento que usasse aquilo ali. E outra, quem vai impedir de o governo fazer o que eles querem para que a gente tome? A igreja não será marcada pela besta. Amém. Porque a igreja já foi marcada pelo Espírito Santo. Isso é certo. Nenhum salvo vai receber a marca da besta. Ainda que esteja nesse mundo, ainda que esteja na Babilônia, ainda que esteja nesse mundo contaminado, nós, a igreja genuína, não vamos receber a marca da besta. Então não tenha medo, meu irmão, dessas coisas aí, não. Interprete a Bíblia como deve ser interpretado e você vai ter paz no seu coração. Você é igreja, diga amém. Amém. Sabe, só para encerrar mesmo, só para que você entenda o drama e que realmente essa é a maneira mais correta de enxergar essa passagem. É que, ó, há anos atrás, sabe o que era a marca da besta? Televisão. Há muitos anos atrás, sabe o que era a marca da besta? Cartão de crédito. Eita, sabe o que era anos atrás a marca da besta? CPF. Aí, sabe o que era a marca da besta? Código de barra. Quando inventaram o código de barra, é a marca da besta. Olha quanta marca da besta, gente. Ou seja, era a marca da besta ou eram os bestas que vinham dizendo que era a marca da besta? Eram os bestas que não sabiam interpretar Apocalipse e que ficavam inventando coisa. Aí sai todas essas tecnologias, a marca da besta, tudo é a marca da besta, pelo amor de Deus. Marcado pela besta, ele vai morrer, que o errado para ele é certo e o certo para ele é errado. Então, eu sou a igreja. Quem é a igreja, diga amém. Amém. Então, não, você não vai receber essa marca. Você não vai ser marcado, porque alguém maior já te marcou. Esse é o Espírito Santo de Deus. Aleluia. Eu, João,
o apóstolo João, o homem que andou com Jesus, o homem que viu as maiores experiências ao lado de Cristo, ele é um homem simples, natural, normal, e ele apenas se apresenta como João. A humildade, irmãos, a simplicidade marca o caráter do homem e da mulher de Deus. Quem é você? Eu sou um pastor formado em teologia, bacharel em Otoniel Silva. Estudinho, meu filho. Seja mais humilde, né? Seja mais simples. Porque uma das marcas do servo de Deus, da mulher de Deus, é a humildade, a simplicidade. Irmão vosso e companheiro na tribulação. João se identifica com os seus. João está dizendo: eu sou um simples homem, como uma simples igreja, como simples somos, de uma só família. João se identifica com toda a igreja e diz: irmão vosso. Gente, parece que João revela uma relação tão próxima de alguém ao ponto de chamá-los de quê? De irmãos. Sabe o que eu detesto? É pastores que se acham melhores do que as ovelhas. Gente, a posição aqui não significa nada. A relação da gente é essa. Somos irmãos. Companheiro nas tribulações. Irmãos que sofrem as mesmas dores. Um irmão que compadece das mesmas dores. João pertencia a uma igreja e ele sabia que toda a igreja estava sofrendo naquela época, que estava padecendo naquela época, que estava sofrendo as perseguições de Roma naquela época. Quem lembra de todo o contexto, diga amém. Amém. Então ele se compadece, ele está dizendo assim: eu não sou tão especial assim, que eu estou isento de sofrer todas as perseguições com vocês. É isso. Igreja sofre, líder também sofre. Igreja está padecendo, líder também está padecendo. O problema hoje que eu vejo é igrejas sofrendo e os seus líderes abastados em tudo e em todas as áreas. No reino, porque somos de um só rei, servos de um só rei, e assim compartilhamos desse reinado. Na perseverança, diga na perseverança. Irmãos, vamos dizer junto, na perseverança. Na perseverança. João está trazendo a ideia. Vocês estão aí, eu estou aqui. Eu não vou desistir, não desistam também. Perseverem, porque eu estou aqui perseverando. Então nós somos companheiros também que? Na perseverança. João entende que um comportamento da igreja toma conta de todos os membros da igreja. A igreja deve perseverar. E é vendo a igreja perseverando que outro irmão que se considera igreja também vai perseverar. Aí ele diz: em Jesus. A ideia aqui não é ao lado, é nele. Em Jesus é um envolvimento do qual agora Jesus não está do meu lado. Jesus está em mim e eu estou nele. Uma relação direta com Cristo, uma relação pessoal com Cristo. Ele compartilha também dessa relação. Aí, irmãos, uma outra realidade. Achei-me na ilha de quê? Chamada Patmos. E ele diz assim: eu estou agora em uma ilha. E por que ele está nessa ilha? Conhece a história? Então ele diz: por causa da palavra de quem? De Deus. E do testemunho de Jesus. Olhe para mim. João está dizendo a razão dele estar preso em uma ilha. E eu pergunto: que mal esse homem fez? A igreja que estava sendo maltratada nessa época, perseguida nessa época, que mal ela cometeu? Então, irmãos, uma característica da igreja de Jesus
ela às vezes pode ser colocada em lugares do qual ela não merece. João estava, e isso é uma hipótese, porque não há uma clareza nos textos a causa de João estar lá. Mas lembra do pano de fundo? Um homem chamado Domiciano, imperador de Roma, ele disse o quê? Eu sou Deus, adorem a mim. E qual era a frase que ele ordenou? O meu Senhor e Deus Domiciano ordena. Todos deveriam proclamar ele como Deus. A igreja faria isso, sim ou não? Não. E João, sendo igreja, homem fiel e temente a Deus, provavelmente, possivelmente, perfeitamente, ele não se prostrou diante do imperador. Entende? E aqui sim, uma possível causa dele estar preso. Ei, está pronto para ir para a cadeia? Está pronto para ficar preso? 2 anos lá no presídio? Por causa de Jesus? Por causa da palavra? Por causa do evangelho? Te prepara, ó igreja, para se encontrar com teu Deus. Amém? Pastor, isso vai acontecer? Não sei. Mas você tem que estar no coração. Se acontecer, eu vou preso, mas não adoro o imperador. Entendeu? Diga amém. Amém. Jovens, não vai acontecer, talvez, mas o jovem aqui tem que estar pronto. Que acontecer, eu não negarei Jesus como meu Senhor e meu Salvador. Está claro isso? Diga amém. Amém. Homens, mulheres, velhos, idosos, não importa. Não vai acontecer? Talvez não. Mas se acontecer, seu coração está pronto? Você está pronto? Ciente de que vai ser cobrado de você uma fidelidade até a morte? Ele quer ver a sua fidelidade. Ele quer saber até onde você será fiel. Ele quer saber se seu marido, se a sua mulher, se seus filhos é mais importante do que Cristo. Então, prepara-te, jovens. O seu celular é mais importante do que Cristo? Por que, irmão? Quer castigar um jovem, tira o celular dele. Hoje o castigo de um jovem é tirar o celular dele. Meu Deus! Será que as suas amizades é melhor do que Jesus? Porque não querem perder amigos, mas querem amigos que te levem para o mal? Querem amizades que te levam para a coisa ruim? Então é melhor andar só do que mal acompanhado. Já ouviu isso? Diga amém. Amém. Então, jovens dispostos a sofrer por Jesus. É por Jesus. Irmão, repita comigo: por Jesus. Por Jesus. Não é por amigo, não é por vaidade, não é por prazeres, não é por vantagens. É por Jesus, por causa de Cristo, do Evangelho, da palavra, é que você está habilitado a sofrer. É por isso. Eu não quero estar sofrendo aqui à toa, não, também não, viu? Eu não quero não. Se eu puder buscar os meus direitos, eu vou buscar. Quem está entendendo, diga amém. Amém. Eu sou crente, mas besta não. Então, se eu puder buscar meus direitos para não sofrer, vou buscar meus direitos, vou lutar até a morte. Mas, por Cristo, pela palavra, pelo Evangelho, meu coração, o seu coração, tem que estar pronto a qualquer coisa, porque a igreja será colocada em lugares que ela não merece. Aí, verso 10. Achei-me em espírito no dia do Senhor, e ouvi por detrás de mim grande voz, como de trombeta. João está dizendo que se encontrou em uma situação sobrenatural. João estava na terra, mas ele foi tomado de um êxtase, tomado de uma sobrenaturalidade, do qual Deus o arrebata para um lugar, para dar-lhe visões do que iria acontecer. Essa experiência, irmãos, é uma experiência de que outros homens tiveram também na Bíblia, e só esses homens da Bíblia tiveram essas experiências. E João, ao dizer que foi achado em espírito, ele está dizendo que foi tomado por uma experiência sobrenatural e que ele foi arrebatado de si. O físico dele estava na terra, mas ele foi levado em espírito para uma experiência que Deus revelou que ia acontecer. Então, achei em espírito. Em que dia? No dia do Senhor.
Em que dia, irmãos? No dia do Senhor. João destaca no dia do Senhor. Esse dia aqui é o domingo, do qual João estava de alguma maneira mostrando que a igreja, ela tinha um comportamento de se reunir no primeiro dia da semana. Qual é o primeiro dia da semana? O domingo. Foi no domingo que Jesus ressuscitou. Foi no domingo que os discípulos se reuniram e receberam a visita de Jesus. As aparições de Jesus foi em um domingo. O dia do Senhor aqui é uma ideia também para acreditarmos que João está se remetendo ao primeiro dia. Alguns acreditam que é uma expressão apocalíptica, ou seja, para o final dos tempos, de que o dia do Senhor está para chegar. Mas aqui podemos entender também que é referente ao dia que os crentes se reuniam. Então, ele ouviu uma voz atrás de mim, uma grande voz, como de trombeta. Lembra da alegoria? Quem lembra da alegoria, diga amém. Amém. Já está interpretando bem aí? Espera aí, opa, eu tenho que entender o que é que ele quis dizer com uma voz de trombeta. Então, será que ele ouviu? Foi isso que ele ouviu? Não, gente. Uma voz que anunciava algo, uma voz que estava dizendo algo, uma voz que estava proclamando, trazendo todos a um chamamento, uma convocação, a uma abre os olhos, eu tenho algo a dizer, escutem-me, e ó, bem-aventurados são os que ouvem essas palavras. Entende? Diga amém. Ele diz que essa voz é uma voz de trombeta, chocante, marcante, não tem quem não escute. Aí essa voz atrás dele, que quer trazer um alerta, que quer trazer um recado, dizendo: o que tu vês, escreve em livro e manda às igrejas de Éfeso, às 7 igrejas de Éfeso: Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Olhe para mim. O recado de João foi para nos enviar. O recado dado a João foi para você abrir os seus olhos. O recado de João, que ele ouve de Deus, foi para que ele escrevesse, para chegar até mim e até você. Quem são essas igrejas? São todos aqueles que foram lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro. Por que 7? Por causa da plenitude de toda a contabilidade dos salvos aqui na terra. Então a ideia de 7 igrejas é que uma plenitude, que 7, lembre sempre quando ver esse número 7, que você vai ver, ouvir várias vezes o número 7. Então, se 7 em Apocalipse significa plenitude, então é somente 7 igrejas que tem que ler aquela carta? Não. Todas as igrejas daquela época, dessa época e da época futura. Apocalipse é um livro que era para ter lido naquela época, é um livro que sempre foi lido e toda a igreja hoje e amanhã deve ler, porque nela contém as orientações para nos preparar para a volta de Jesus. Voltei-me para ver quem falava comigo, e voltado vi 7 candeeiros de ouro. Esses candeeiros de ouro, eles representam a igreja. Amém? Amém. Representam a igreja. 13. E eu encerro mesmo. Agora eu encerro. E no meio dos candeeiros, um semelhante ao Filho do Homem, com vestes talares incidido à altura do peito, com uma cinta de ouro. Diga amém. João olha para trás e vê 7 candeeiros, a igreja, a representação da igreja. Então ele vê quem estava no meio da igreja, quem estava no meio dos candeeiros, um homem vestido de vestes talares, cingido à altura. Esse homem é a figura, é a representação de Jesus Cristo. Jesus, ele está no meio da igreja.
Jesus, ele se apresenta no meio da igreja. Jesus, ele anda no meio da igreja. Ele está em plena atividade, trabalhando na sua igreja. A Igreja Batista Nova Aliança nessa noite é uma trombeta para abrir os seus olhos. Quem entendeu, diga amém. Pastor Otoniel está sendo uma trombeta para abrir os seus olhos. Jovens, adultos, homens e mulheres, os dias não estão maus. Você está vendo as coisas que estão aí, você está brincando, está pensando que não é verdade o que a Bíblia diz. Então, trombeta sendo tocada. Irmão, irmã, bora se comprometer, bora estar sério com Deus. Não é brincadeira. E outra, olha o temor que você tem que ter. Quem está andando aqui no meio? Quem está caminhando aqui no meio, irmãos? Quem está entre nós? Jesus, irmãos. A sua voz de trombeta está aqui anunciando. Então entenda, quando essa igreja está pedindo para você ter compromisso, ter fidelidade, ter envolvimento, é Jesus dizendo a você: filho, tenha compromisso, tenha envolvimento, se dedique, seja mais fiel. Aí você faz assim, ó, estou nem aí. Então olha, diante das 7 igrejas, dos 7 candeeiros, ele anda, ele caminha. Então ele está olhando para cada um daqui, e sondando o coração de cada um daqui. Não é motivo de você começar a ficar até procurando assim, misericórdia. Será que está aqui mesmo? Se não está, sondando se você realmente está aqui porque o ama ou porque ama outra coisa. Porque sim, pode ser que um jovem esteja aqui por causa do amor a amigo, a amiga. Talvez esteja alguém aqui por causa do amor do pai, da mãe. Alguém vem para aqui por causa de um convite. E não por causa de uma entrega a Deus, de uma entrega a Jesus, de uma vida entregue a Ele. Então ele está caminhando na igreja, sondando os corações e dizendo: abra os olhos, é comigo o seu compromisso, não é com outro. Então se você está aqui, que seja Jesus a razão de você estar aqui. Quem entendeu, diga amém. Amém. Porque eu não estaria aqui por causa de vocês. Olha, forte, não é não? Eu, por causa de você, estar aqui. Ah, não tem motivação não. Mas eu estou aqui por causa de quem? Por causa de Cristo. Ele me chamou, Ele me escolheu, Ele me lavou, Ele me remiu, Ele me transformou, Ele me tirou das trevas. Eu hoje ando na sua luz e eu não tenho outra coisa senão dizer: a minha vida pertence a Ti, Jesus.